Abra sua Bíblia no Salmo 13. Quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira vez. Dizer que é uma grande alegria te ter aqui com a gente. Você que vem em família, sua família é muito bem-vinda. Aos que nos assistem na nossa live também. A gente teve um problema de internet, mas acredito que a live já tenha voltado ativa, amém? E quando acontece esse tipo de problema antes do culto, a gente entende algo, que Deus quer falar algo muito poderoso e que o diabo pode tentar impedir, mas ele não vai conseguir, amém? Então, prepare-se para a mensagem que está por vir nessa noite. É uma mensagem diretamente do trono do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Salmo 13 diz: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Espírito Santo de Deus, nós te entregamos esse momento de mensagem, meu Pai. Eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui ministrando a tua palavra. O que nós te pedimos agora, meu Deus, é que toda essa resistência do inferno e entregar essa mensagem aqui, ela caia por terra agora em nome de Jesus. Nós queremos dizer que o teu nome é o nome que está acima de todos os nomes. E nós te invocamos aqui agora, Senhor Jesus. Quebra toda barreira, quebra toda corrente. Tudo que vier para impedir o culto de acontecer, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos o plano de Satanás falido. Nós declaramos que sobre a palavra viva não prevalece palavra de morte, palavra de que não vai dar certo. Trabalhos para que o trabalho de Jesus seja interrompido nesse lugar, nós declaramos falidos. E nesse momento a tua palavra vai penetrar cada coração aqui nessa noite. Nós declaramos que a tua mensagem, a mensagem do Evangelho, vai transformar cada coração aqui. Se existe um coração de pedra nesse lugar, o teu Evangelho agora transforma em coração de carne, um coração tratável. Em nome de Jesus. Amém. Uma das dores mais profundas que existem se chama silêncio. Você provavelmente já se relacionou com alguém e durante um período de conflito você provavelmente já passou por um grande período de silêncio. Um silêncio da outra parte. E também no reino de Deus, uma das fases mais difíceis do cristão se chama silêncio de Deus. Nós levamos o silêncio de Deus com várias analogias. Uns chamam de tempo de deserto, uns chamam de dificuldade, uns chamam de tempos difíceis. E quantas vezes nós buscamos respostas e somente encontramos silêncio de Deus? Quantos aqui já passaram por isso? E sabe qual que é o pior? Que às vezes essa dor, que às vezes esse silêncio, ele acontece com quem serve. Esse silêncio da parte de Deus, por muitas vezes, acontece com quem é fiel, com quem está fazendo tudo certo, com quem está caminhando na direção do Senhor. E de repente nós estamos fazendo tudo certo e Deus não nos responde. Como é difícil viver com aquela sensação de: será que Deus esqueceu de mim? Nós vemos todo mundo sendo abençoado ao nosso derredor. A gente vê tudo acontecendo na vida de todos e muitas vezes a gente não entende, Miguel. Por que que comigo é silêncio? Por que que fulano prospera? Por que que tudo que ciclano faz dá certo, mas comigo silêncio?
É por isso que o Salmo 13 é tão importante. Porque você precisa entender que esse salmo é o rei Davi orando em agonia. Isso daqui é uma oração de angústia. Isso daqui é uma oração de um coração triste, um coração ferido, um coração que tem, aonde ele está buscando resposta e Deus se coloca em silêncio. E o que esse texto nos ensina não é a esconder a angústia, porque Deus não tem problema de você ficar angustiado. Mas esse texto nos leva a entender que a nossa angústia, ela precisa ser direcionada às mãos de Deus. Deus não tem problema de você ficar triste, desde que essa tristeza seja depositada nele. Aqui é Davi dizendo: Deus, o Senhor me esqueceu. O rei Davi dizendo: Deus, o Senhor me esqueceu. Eu quero te dizer algo aqui. Mesmo que Deus pareça estar em silêncio, Ele não te esqueceu. Acho que você não entendeu. Mesmo que as coisas pareçam não estar acontecendo na sua vida, mesmo que você tenha chegado aqui nessa noite e você diga: pastor, eu não sei nem qual o próximo passo que eu vou dar, porque Deus ainda não me direcionou. Eu quero te dizer algo: não existe nada que foge do controle das mãos de Deus. Davi escreve esse salmo no momento de perseguição. Dizem os estudiosos que provavelmente esse salmo ele foi escrito quando Davi estava fugindo de Saul. Então veja bem, existe aqui um Davi fugitivo, um Davi amedrontado. O cenário aqui é de ameaça, de injustiça, de solidão. Não é de conforto, não. Eu estou te falando do homem segundo o coração de Deus. Meu amigo, se Deus faz isso com quem Ele gosta, imagina com quem não gosta dele. Imagina com quem rejeita o nosso Deus. Não que Deus escolha pessoas para não gostar, não estou falando isso. Deus ama todos, amém? Mas muitos rejeitam a Deus. E isso é triste. Aí, você tem aqui um homem segundo o coração de Deus, com a alma dele gritando: Deus me abandonou. Escrevendo isso, eternizando o pastor Betinho, na Bíblia, na palavra de Deus, eternizando: Deus me abandonou. Será que a gente chamaria esse Davi aqui para pregar na nossa igreja? Hein, pastor Betinho? Será que a gente chamaria esse Davi? Ele escreve: Deus me abandonou. Mas apesar da perseguição, o maior inimigo de Davi não está fora perseguindo ele. O maior inimigo de Davi está dentro dele, no coração. É a alma que está gritando: Deus me abandonou. É a alma que está chorando. E ele faz 4 perguntas, que é praticamente um refrão. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Aí ele diz de novo: até quando? Até quando? É como se ele estivesse dizendo: eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais confiar no escuro, eu não aguento mais ser ignorado. Deus, me responde. E talvez essa seja a sua oração hoje. Talvez a sua oração tenha até um pouco de desespero nela. Você tenha chegado aqui nessa noite e você tenha orado: Deus, me responde, Deus. Não é possível que as coisas não vão acontecer para mim. Eu gosto da palavra de Deus, eu gosto de estudar a palavra de Deus, porque se tem uma coisa que a Bíblia não censura, é a dor. A gente censura a dor.
Se eu chegar agora e perguntar para 80% dos líderes como eles estão, tá tudo bem. Depois a bomba vem na minha mão. Porque nós temos um comportamento, porque a cultura nos ensina a censurar a dor. Quantos maridos sofrem calado, deitam na mesma cama que a esposa e ela não sabe 90% que passa na cabeça dele? E do contrário também, quantas mulheres passam por coisas e não se abrem e não falam, deitam ao lado dos seus maridos, dormem junto, fazem as coisas juntos, mas não são sinceros. A própria palavra de Deus não censura a dor. Ela está explícita aqui para todo mundo ler, que o rei Davi está dizendo: Deus me abandonou. Aí o verso 1 diz: até quando esconderás de mim o teu rosto? E saiba você que na metáfora, na linguagem bíblica, esconder o rosto, na verdade, é uma metáfora para abandono, para desconexão da parte de Deus. É como se Deus estivesse ignorando. É como se Deus soubesse que Davi está aqui, ele está virando a face para não olhar para Davi. Davi sente que Deus virou o rosto para ele. E o que impressiona, como eu falei, é que Davi, esse mesmo Davi, era chamado o homem segundo o coração de Deus. E aqui nasce uma verdade dolorosa. Você está preparado para o que eu vou te falar? Às vezes Deus se cala. Às vezes Deus se cala, pastor Rogério, pastora Marcela. Às vezes a gente quer resposta. Às vezes a gente está cheio de dúvida no coração, mas às vezes Deus se cala, pastor Alain. E não tem o que fazer. A gente suplica, a gente insiste, a gente fala: Deus me abandonou. A gente fala: eu estou sendo ignorado. A gente fala: meu tempo de ministério passou Betinho. E Deus deixa. Isso não significa que Deus foi embora. O que eu entendo com esse texto aqui é que, enquanto Deus está em silêncio, Ele está formando algo em nós. Uma árvore cai fazendo barulho, mas uma semente cria raiz em silêncio. Está aqui o meu tio Luiz, Abel, Cris, a Gabi, o Levi. Minha família aqui. Meus primos, meu tio. Enquanto eu estava ali dentro dando uma relida na mensagem, o Espírito de Deus estava falando comigo. Hoje, com certeza, meu primo Christian, meu tio Luiz e Abel são praticamente meus pais, porque eu passava 3 meses na casa deles, nas férias, e voltava depois para minha casa e tocava a vida. Tio Luiz já me pegava, já me buscava e me devolvia só depois de 3 meses. E com certeza meu primo Christian é um dos meus melhores amigos. Na verdade, irmão, ele está acima da categoria de amigo. Eu estava parando para refletir. Um dos caras que eu mais amo da minha vida, meu primo, meu irmão. A gente não viveu grandes momentos juntos de viajar para fora, de fazer grandes coisas. O relacionamento sólido, ele nasce na simplicidade. Foi jogando canastra, foi jogando futebol, foi dormindo na casa e passando a madrugada rindo. Às vezes a gente esquece que Deus está nas pequenas coisas. Às vezes Deus fica em silêncio, tá? Mas às vezes Deus está falando sobre coisas simples e nós estamos querendo barulho. Às vezes Deus está plantando sementes que criam raízes e nós queremos grandes árvores. Eu conversando com um amigo meu, hoje com a vida
completamente destruída. Aí ele falou: eu não tenho mais vontade de viver. Aí eu falei para ele: tenha constância nas coisas que tu faz. Porque em determinado momento ele quis jogar para mim: ah, mas tu me abandonou, tu parou de me chamar, parou de me convidar. Eu falei: eu estou exatamente há 33 anos, gente, 33 anos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Eu que mudei? Ele falou: é verdade. As pessoas não conseguem, elas perderam a capacidade de perceber o poder da simplicidade. E às vezes, a simplicidade é que Deus vai ficar em silêncio e está tudo bem. Ele não deixa de ser Deus porque está em silêncio. Agora, da mesma forma, nós não podemos mudar com Deus por causa do silêncio dele também. Se o silêncio de Deus não muda quem Ele é, o silêncio de Deus também não deveria mudar quem eu sou para pior. O silêncio de Deus não é para te afastar dele e para você pensar que está tudo acabado, mas é para você entender o quanto você depende dele. Mas é para você lembrar o quanto é precioso ouvir a voz do Senhor. Mas para isso tem que ter constância, tem que ter contato com a palavra de Deus, tem que buscar a face do Senhor. E é um dia sem responder, é 2, é 1 semana, são 2 semanas sem responder, e eu não paro de buscar, e eu continuo a buscar. As coisas acontecem do contrário do que eu tinha expectativa, mas eu não paro de crer, eu permaneço, eu sou uma semente, eu creio que eu cresço em silêncio, eu firmo raiz, e aí eu vou começar a dar fruto, e quanto eu menos espero, Deus fala. Mas Deus fala com um cara que permaneceu firme quando estava difícil. Eu sou fiel no pouco e sobre o muito eu sou colocado. Mas as pessoas querem inverter isso. Elas querem que Deus coloque no muito, daí elas vão ser fiéis. Não, Deus, se o Senhor me colocar no muito, daí eu vou ser fiel. Não é assim que funciona. Isaías 45:15 diz: na verdade, tu és um Deus que se esconde. E aqui vai uma chave muito importante para você, tá? Uma das chaves mais poderosas que você pode aprender nessa noite é que um dos aprendizados mais importantes a respeito do silêncio de Deus é que o silêncio de Deus limpa a fé interesseira. Eu vou repetir isso. O silêncio de Deus limpa a fé interesseira, porque a gente pede e Deus não dá. Aí a gente pede de novo e Deus não dá. Aí a gente ora e jejua e Deus não dá. Só que aí a gente vai embora. Em Filipenses fala, o apóstolo Paulo escreve na carta: o problema de vocês é que o Deus de vocês é o estômago. E eu estou escrevendo um livro chamado Deus Pode Dar Menos. E ele fala: o problema de vocês é que o Deus de vocês é o estômago. Antigamente, as pessoas me falavam assim: pastor, eu estou saindo da igreja porque Deus mandou eu me mover. Inclusive eu falei isso com um amigo esses dias, com o Gabriel. O Gabriel tá ali, faz assim, Gabriel. Gabriel é meu personal, por isso que eu tô forte. Eu estava falando com o Gabriel. Gabriel, antes, quando as pessoas me falavam: olha, Deus falou que é para eu ir para lugar tal, eu pensava: Deus não falou coisa nenhuma. Era muito mais bonito a pessoa falar: eu estou muito chateado contigo e eu estou saindo por causa dos meus sentimentos e das minhas insatisfações. Tchau. Eu ia falar: pelo menos foi sincero. Mas agora, Deus falou. E eu pensava assim: como que a pessoa tem coragem de dar o nome para a insatisfação de Deus?
Já parou para pensar? Ela está dando o nome da insatisfação de Deus. Aí quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses que o Deus deles é o estômago, e o problema do estômago é que o alimento dura só até a próxima fome. Então quem vive pelo Deus do estômago está sempre insatisfeito, está sempre em ciclo de insatisfação. É sempre o Deus que me dá, e daí eu fico com o estômago cheio. Só que daí dura só até a próxima fome. Agora eu entendo, não é que as pessoas estavam erradas, elas estavam certas. Deus realmente falou, só que não o Deus Todo-Poderoso, o Deus estômago. Meu pai fala isso para muitos líderes. Existe um pessoal que abriu uma igreja a partir da palavra viva, consagrado pastor, e Deus falou que era um novo tempo e eles abriram uma igreja aqui perto. Eu pergunto para você, Deus Todo-Poderoso dividiria uma igreja? Sim ou não? Mas o Deus estômago sim. Você entende? Ainda ficam ligando para membro para convidar para ir. Aí você fala, ué, não é para ganhar novas pessoas? Pastor, é só um convite. É só um convite. A cobra também só deu um conselho para Eva. Foi só um conselho. Fez nada demais, foi só um conselho. Não foi? Isso aí que Deus está falando tem nada a ver. Pode comer. Estamos aqui nós, ó. Tendo que assistir o jogo do Grêmio. Flamengo comemorando a taça Alfredo Jaconi, 28 anos sem ganhar no estádio do Juventude, misericórdia. O que eu quero dizer aqui é que eu preciso amar a Deus e não o que Ele faz por mim. Porque quando eu passo a amar o que Deus faz por mim, as coisas ruins começam a acontecer. Não porque Deus é ruim, mas é porque a minha expectativa está no lugar errado. Uma vez que você ajusta a sua expectativa para Deus, tudo pode acontecer ao seu redor. Deus pode ficar em silêncio, mas você permanece firme. Essa mensagem é para você permanecer firme. Essa mensagem é para você que chegou aqui, está passando por um período de silêncio de Deus. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. A palavra para você hoje é: permaneça firme em Deus. Pastor, mas os projetos não estão acontecendo. Permaneça firme em Deus. Pastor, mas faz tempo que Deus não fala comigo. Permaneça firme em Deus. Pastor, mas eu tinha uma expectativa de que esse ano grandes coisas iriam acontecer. Permaneça até o fim. Aí ele continua o texto: reluto dentro da minha alma, tristeza no coração a cada dia. Alguém se identifica? Eu vou repetir: reluto dentro da minha alma, tristeza no coração a cada dia. Davi está lutando com a sua própria alma. Ansiedade, tristeza constante, sensação que está perdendo para o inimigo, sensação de que o inimigo está prevalecendo. Mas veja o detalhe, que eu quero que você se atente para esse texto. Ele está falando com Deus. Ele não está murmurando pelos cantos. Ele não está falando com alguém. Ele está falando com Deus. Esse é o detalhe que muda tudo. Uma coisa é você se tornar um murmurador, que toda pessoa que você tem contato, você fala: ai, tá difícil, ai, as coisas não estão dando certo. Outra coisa é você dobrar os seus joelhos diante de Deus e dizer sobre as suas ansiedades,
sobre as suas angústias. A gente deixou de ser crente, parece. A gente quer achar solução em pregação do YouTube. Não que uma pregação não possa falar com você, pode, mas você tem acesso direto a Deus através da palavra dele. Não existe cristão de domingo, gente. Crente raiz, crente de verdade, precisa ter leitura da Bíblia, precisa se interessar pelas coisas de Deus, precisa ter vida devocional, precisa ter vida de jejum, precisa ter vida de oração. A gente tem que criar vergonha na cara, essa que é a verdade. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, gente. Eu estava falando ali com a dona Silésia ali atrás. Foi dado o conselho para a gente que não poderia mais se vender alimento aqui dentro da igreja. Na verdade, é um direcionamento que veio até de uma pessoa da prefeitura. Disse, olha, não é legal vocês venderem alimento aqui dentro, porque se alguém passar mal, o processo vem para a igreja. Aí eu conversei com ela, dona Silésia, pelo amor de Deus, a gente ama a vida da senhora, mas a gente recebeu isso, falei com ela, coisa e tal, e ela começou a contar a história dela. Ela falou, pastor, eu só vendo esses doces porque a minha filha que tinha câncer faleceu. Ela deixou 4 filhos, dona Silésia. 4 filhos. A filha dela faleceu com câncer e deixou 4 filhos com ela. Um de 11 meses, um de 2 anos, um de 10 e outro de 12, por aí. 4 filhos. E ela falou, pastor, eu só vendo esse doce para eles terem o que comer. Olha a sinuca de bico do pastor. Aí, a gente vem, ora por ela. Ela estava na cadeira de roda, ela levanta. Ela larga a muleta, ela larga a cadeira de roda, porque ela teve 9 AVCs, teve um monte de problema, parou de andar. Aí, uma mulher já de idade avançada, avó, com 4 netos, incapaz de cuidar, ouviu um não, e está aqui. Continua vindo, continua buscando, está tudo bem, está tudo certo, pastor. Se não dá, não dá. Aí eu te pergunto, você realmente tem problema? Você realmente tem problema? Eu também tenho, nosso coração é duro. A gente é mesquinho. A gente não vem para a igreja pensando, será que alguém precisa de algo? Porque o nosso coração nunca está no serviço, sempre no benefício. O que Deus tem para mim? Talvez o que Deus tenha para você hoje é ir lá na casa da dona Silésia ver se ela precisa de alguma coisa. Provavelmente essas 4 crianças nunca ganharam uma roupa nova na vida. Mas é muito mais fácil eu pregar para você o evangelho do benefício, porque você volta domingo que vem. Mas o evangelho do sacrifício talvez você não volte. Mas o evangelho do benefício te leva para o inferno. O evangelho de sacrifício te leva para a eternidade. Porque só há um jeito de ser salvo, através do sacrifício de Jesus. Aí eu te pergunto, será que Deus está em silêncio mesmo? Ou você está igual Marta, ocupado demais para ouvir? Vou voltar para a mensagem. O clima está ficando tenso para a gente. Até eu já estou sendo confrontado aqui. Quando o pastor começa a ser confrontado, ele tem que mudar a mensagem, ó, pastor Alain. Mas veja,
mesmo no desespero, ele ora. Ele não abandona a presença de Deus. Deus não tem problema com o coração angustiado, desde que a angústia seja depositada nele. Deus não tem problema com o choro, desde que o choro seja nos pés dele. Deus não tem problema com o sofrimento, porque ele entregou sua vida em favor de nós. Sofrimento, na verdade, é a solução para Jesus. Sofrimento, na verdade, para Jesus é propósito. O Evangelho também nos ensina assim, que atrás de todo sofrimento tem uma mensagem, que atrás de todo sofrimento tem uma lição, que atrás de toda vida difícil tem um futuro fácil. Mas fácil não talvez para a gente. Talvez eu tenha que enfrentar coisas difíceis para que seja fácil para a geração do meu filho. Mas eu estou disposto. Eu estou disposto a me sacrificar. Eu estou disposto a passar por isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que você não precisa disfarçar a sua dor na presença de Deus. Você pode gritar se for preciso. Você pode fazer como Davi, gritar. E gritar, e gritar. Mas grite diante de Deus. Grite com Deus. Perceba que do 1 ao 4 existe um Davi desesperado. Só que aqui no verso 5 ele muda o discurso. Parece que ele está falando com Deus, ele está desesperado, ele está dizendo: Deus me abandonou, Deus não sei o que, Deus não está comigo. Aí chega no verso 5: eu porém confio em teu amor. Ele está dizendo: pastor Rodolfo, pastora Verônica, está difícil, as coisas não estão saindo como eu planejei. Eu fiz um voto, o pastor Lucas falou para eu fazer um voto culto passado e não aconteceu nada, Deus ficou em silêncio. Mas quer saber? Eu confio no teu amor e o meu coração exulta em tua salvação. Parece que ele muda, não é verdade? Com certeza, algo no coração dele lembrou que por mais que esteja difícil, vale a pena confiar em Deus. Por mais que as coisas não saiam como a gente planeja, vale a pena confiar no nosso Deus. E o que acontece aqui nesse texto? Deus responde ele, diga não. As circunstâncias mudaram, diga não. Mas o coração de Davi mudou. Existem orações que vão mudar a situação, mas existem orações que vão mudar o meu coração diante da situação. Vão ter vezes que a gente vai orar e a situação vai mudar, pastor Alain. Mas vão ter vezes que nós vamos orar e a situação vai continuar igual, mas o nosso coração vai mudar. Aquilo que a gente sentia diante daquela situação, a gente já não sente mais. Por quê? Porque nós encontramos esperança em Jesus. Davi, mesmo sem ver solução, ele lembrou da graça. Mesmo sem sentir alívio, ele lembra da salvação. Aí em Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu vou repetir: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Como é bom confiar no Senhor. Às vezes, não é sobre as circunstâncias que precisam mudar. Às vezes é sobre o nosso coração que precisa mudar.
É isso que vai nos sustentar até o fim. Na cruz, o próprio Jesus grita: Deus meu, por que me desamparastes? Cristo se sentiu só. Jesus orou e não foi respondido. O céu ficou em absoluto silêncio. Cristo foi silenciado para que nós fôssemos ouvidos. Cristo não ouviu nada para que nós tivéssemos acesso total ao Pai. Hebreus 4, 14 e 15 diz: Temos, pois, um grande sumo sacerdote, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Eu quero te dizer algo. Mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, mesmo que você não entenda o que você está passando, Ele não está longe de você. Eu quero te dizer algo aqui. Deus jamais esqueceu de você. O silêncio de Deus pode ser hoje o terreno da sua transformação. Eu quero ler Romanos 8, 38 e 39, que diz assim: Porque eu estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A cruz é a garantia de que nós nunca estaremos sós. Em 2005 existe uma história muito famosa. Um homem chamado John, ele conta que ele tinha o seu melhor amigo chamado Stephen Covey, que tinha apenas 21 anos de idade. Ele era líder de jovens na sua igreja, apaixonado por Jesus, e todo mundo conhecia aquele homem, o Stephen, por ele ser muito comprometido com Deus, por ser um jovem de oração, orações intensas. Aí numa certa reunião de oração, os jovens estão ali, e ele faz uma oração: Deus, eu quero que o teu amor se espalhe entre os jovens da nossa cidade, mesmo que isso custe a minha vida. O melhor amigo dele fez essa oração. E foi uma daquelas orações que só realmente quem está entregue, pastor Betinho, faria. No dia seguinte, esse Steven morre num acidente de carro, numa tragédia inesperada. E John ficou completamente devastado. Aí no livro você vê que ele começa a falar coisas que a raiva tomou conta do coração dele, a dor, a incredulidade. Ele não conseguia entender como um Deus de amor poderia atender aquela oração dessa forma. Como que um dia a gente pode estar orando, mas como que Deus pode atender a oração dessa forma? E ele escreve no livro dele uma frase: eu estava com raiva de Deus. Ele diz: meu melhor amigo morreu por causa de uma oração, e parecia que Deus tinha me deixado sozinho no meio disso tudo. Foi então que ele entrou no quarto sozinho, chorando, e ele começou a escrever algo. No momento de raiva, no momento de silêncio, no momento de luto, ele começa a escrever uma canção. E o que saiu foi mais do que uma composição. Foi uma oração de desespero. Ele começou a escrever a letra dessa canção. E ele disse que escreveu essa música como forma de lutar contra a sensação de abandono. De lembrar que mesmo sem sentir Deus, ele tinha certeza que Deus ainda o amava.
E a música é mais ou menos assim: me ama. Calma aí. O meu melhor amigo morre. O líder da juventude morre. A pessoa que todo mundo se espelhava, se inspirava, um menino de oração, um menino que ia ganhar a cidade, um menino que disse: se for preciso, leva a minha vida para que os jovens sejam alcançados. Quantos retiros eu já vi jovens ser batizados no Espírito Santo com essa música? Aí eu te pergunto, a vida dele não foi uma semente? O problema do evangelho do benefício é esse. A gente quer tudo pra gente e a gente perde a capacidade de semear. A gente perde a capacidade de servir. A gente perde a capacidade de entregar. A gente perde a nossa visão. As pessoas estão necessitadas do nosso lado, mas eu quero só para mim. As pessoas estão precisando, mas eu quero só para mim. As pessoas estão vendendo coisa ali fora, mas eu ignoro. Eu não pergunto, eu não me interesso. Eu não quero saber do teu problema. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Teu problema tu resolve com Deus. Eu acho que Deus está levando a palavra viva para uma maturidade como igreja, como corpo de Cristo. Eu oro para que Deus nunca deixe eu perder a simplicidade. Eu oro para que, se Deus soprar o nosso nome na nação, eu nunca se esqueça da Dona Silésia, das pessoas que a gente atende aqui, e pessoas que acham que às vezes não têm acesso a gente, que não vão poder caminhar, não vão poder falar. Gente, eu quero te dizer algo. Nós não somos estrelas, nós somos pastores. Se você acha que existe distância entre eu e você, porque eu estou aqui no palco, eu quero dizer, eu estou aqui para te servir. Lógico, eu sou um só. Meu WhatsApp eu dou para todo mundo. Então tem 50 mil pessoas me chamando todo dia. Eu não respondo, mas não é por mal. É porque tem muita gente me chamando. Mas na medida do possível eu tento atender todo mundo, porque eu amo servir a Jesus. Mas tem um monte de pastor aqui. Você pode procurar os pastores. Bota esses pastores para trabalhar, tá? Pastor, vai lá orar pela minha casa, vai lá orar pela minha empresa, vai lá orar para minha família. Bota essa pastorzada para trabalhar. Líder de Connect. Vai, ora, unge. Se movimenta no reino de Deus, serve a Jesus. Vai lá, se a pessoa está precisando no seu Connect, que ore pela empresa. Vai lá, ora, você está empoderado, você está liberado, você está ungido para isso agora em nome de Jesus. Se era falta de unção, você que é líder de Connect, você que é líder aqui na igreja, vai servir as pessoas. Para de ser chato e querer cargo e querer reconhecimento. Vai servir as pessoas. A gente não promove líder que não gosta de gente. Porque esse líder não é segundo o coração de Jesus. Líder segundo o coração de Jesus, pré-requisito, gostar de pessoas. Não, eu gosto de tocar teclado. Então vai tocar em outro lugar. Não é sobre tocar teclado. Não é nada pessoal, Gui. Não é sobre tocar teclado, é sobre servir as pessoas. Músico. O Gui é nosso líder de louvor. E está autorizado, Gui. Se for para subir aqui e ficar com cara de insatisfeito aqui em cima, nem sobe. Se não for para servir o Senhor com excelência, não vem servir.
tem que servir com excelência. Só para fazer de qualquer jeito. Porque quando precisa de um conselho pastoral, quando precisa das coisas, a gente faz com excelência. Deixa filho, deixa esposa em casa às vezes, janta meia-noite para estar com pessoas. A gente faz com excelência não porque a gente é bom, mas a gente sabe o preço de cada vida. O preço de cada vida é o sangue de Jesus. Então a gente tem que ter responsabilidade. Hoje a live não funcionou, hoje não botaram água. Igreja evangélica botaram até a garrafa da Santa Rita. Tá tudo errado. Excelência, gente. Eu tenho que ser chato, porque se trata da sua vida. A sua vida foi paga um alto preço, então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Não é só ir no ChatGPT, faz uma mensagem sobre Davi e pregar. É sobre ter vida com Deus, é sobre ter responsabilidade, é sobre renunciar a um monte de coisa para estar aqui em cima. É um privilégio servir as pessoas. E eu agradeço a Deus todo dia. Deus, obrigado. Eu não queria ser mais nada. Eu quero ser exatamente isso que o Senhor me chamou para ser. Um homem de Deus que serve as pessoas de coração grato. Que sabe de onde Deus tirou. Eu não sei para onde Deus vai me levar, mas eu sei exatamente de onde Ele me tirou. E isso é suficiente para eu ter esperança para o futuro, que qualquer lugar é melhor da onde eu estava. Tristeza para o meu pai, tristeza para minha família, atentado ao máximo, o terror do Kids. Mas hoje homem de Deus, hoje apaixonado por Jesus, comprometido com a palavra, comprometido com o Evangelho. E eu vou dizer, o que Deus vai fazer na Palavra Viva nos próximos anos vai ser grande, porque Deus conhece o nosso coração. A gente vai saquear o inferno. Começa a se preparar, porque a gente já está vendo o terreno para comprar, para construir a nossa sede. A gente foi numa igreja essa semana, nós saímos de lá muito inspirados. A gente falou, a gente vai ter a igreja com maior referência de projeto social aqui em Santa Catarina. Deus vai nos dar isso, a gente está comprometido, a gente vai expandir o Amor em Ação. Aqui a gente vai atender muitas pessoas, vai ser uma igreja que vai servir a cidade. Vai ter mercado solidário, vai ter todo esse tipo de coisa, vai ter atendimento aos venezuelanos, aos nossos amigos que frequentam a Palavra Viva, aos haitianos, às famílias desfavorecidas da cidade. A Palavra Viva, a partir de hoje, isso eu já bati com o nosso bispo, vai ser uma igreja, ela já serve a cidade, já tem um Amor em Ação, mas a gente vai multiplicar, a gente vai fazer mais, a gente não vai descansar até que as pessoas sejam atendidas. Chega desse evangelho do benefício próprio, agora o evangelho de Jesus, o evangelho que serve as pessoas.